Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Cristiane Oliveira e vamos conhecer aí o nosso objeto de conhecimento. Estamos aí com citologia, cujo detalhamento de objeto é diferenças estruturais e funcionais da célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, é a nossa aula número 2. Então, vamos começar? Então, vamos falar aí sobre a célula, né? Uma importante estrutura, né? Dentro da biologia, e a ciência que estuda é a citologia. A gente vai ter outros momentos aí para falar um pouquinho mais sobre a citologia em si, mas no que diz respeito às células, nós vamos ter conhecimento sobre essas estruturas aqui, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? Vamos ter aí detalhes de cada estrutura, vocês vão conhecer a função e vocês vão entender um pouquinho o que é a característica de cada uma delas. Eu aposto que vocês já ouviram falar de célula. Alguém já ouviu falar de célula, né? Nós somos formados por células. O que isso significa para vocês, né? São perguntas de reflexão para que vocês entendam como nós somos formados e por que a gente tem que dar importância dentro do estudo da citologia para essa estrutura tão pequena que é passada despercebida pela visão humana, mas que tem tanta importância dentro da fisiologia, dentro da anatomia, dentro do funcionamento do nosso corpo, uma vez que nossas aulas aqui elas estarão voltadas para o exemplo do corpo humano, para você entender um pouquinho como o seu corpo funciona. Quando cuidamos da saúde, como ao fazer exames de sangue, por exemplo, estamos analisando o funcionamento dessas células. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar um resultado de exame, de coleta de sangue, para vocês verem aquelas informações que são medidas, né? Tem uma escala, tem um padrão de proximidade, são medidas, são contadas também. E temos referências não só células, como também algumas estruturas oriundas de célula, né? Partículas, fragmentos. Então, vamos entender por que essas células são tão importantes para a gente. Começando aí pelo conceito, o que é a célula? A célula é a unidade básica de todos os seres vivos. Então, tomando como exemplo aí o nosso corpo humano, vou colocar aí no plural, as estruturas, né? Essas estruturas aí, que formam o corpo de todos os seres vivos, com uma certa exceção. Então, elas são consideradas as menores unidades estruturais e funcionais, isso é importante, estrutural, porque se você pegar um pedaço de amostra, uma coleta de sangue, um pedaço de tecido, quando se coleta material para biópsia, por exemplo, você não visualiza ela a olho nu. Mas se você pudesse cortar em pedacinhos, em fragmentos, até chegar a uma unidade básica, uma unidade funcional, essa unidade seria a célula. Todos os seres vivos vão possuir essa estrutura. Nós temos aí os seres vivos classificados em seres unicelulares, que possuem apenas uma célula o seu próprio organismo é uma célula, né? Tudo que tem nele é só essa célula. E nós temos os organismos que são chamados de multi- ou pluricelulares, no qual nós encaixamos o nosso corpo, o corpo humano, ele é classificado nessa característica aí de seres multicelulares ou pluricelulares, ou seja, formados por milhares de células. Com exceção do vírus, olha aí como eu falei, temos uma exceção aí para os seres vivos. Todos os outros organismos vivos possuem célula. É importante frisar aí que o campo da biologia, como eu falei para vocês inicialmente, que estuda a célula é chamado de citologia. E voltando aqui rapidinho aí com a exceção do vírus, no que diz respeito à teoria celular, onde você considera aí a célula, de um modo geral, formada pelas três estruturas, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, o vírus, quando você
tem a oportunidade de observar, como os pesquisadores e cientistas já observaram essa estrutura, ele não possui essa característica com essas partes organizadas em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O vírus ele é uma unidade, embora com um certo metabolismo, com um certo ciclo de etapas de um ser vivo, ele não possui a estrutura de uma célula. Por isso que ele é uma exceção dentro da classificação da citologia dos indivíduos que são formados por células. Então, grave bem aí essa informação, que ela é importantíssima e é bastante cobrada aí nos exames externos de avaliação. Vamos dar continuidade aí. Não se pode estudar a célula, como eu falei para vocês, ao olho nu, porque você não consegue pegar uma amostra de sangue, uma amostra de tecido humano, por exemplo, e olhar uma célula. Então, nós precisamos aí da ajuda de um instrumento muito importante, que é o microscópio. Então, o microscópio ele pode ser classificado em óptico e em eletrônico, eletrônico de varredura. Nós temos aí vários microscópios no mercado, na pesquisa, que podem ser utilizados para fazer o estudo das células. Essa ferramenta ela é importante, e é porque ela utiliza dois parâmetros: a ampliação, uma vez que você está diante de uma amostra com unidades extremamente pequenas, então você vai precisar de uma lente de aumento bem potente, uma ampliação dessa imagem, e a resolução, porque quando você amplia a imagem, há de se perder um pouquinho da resolução dela. O microscópio ele tem a possibilidade, a tecnologia de ampliar e manter aproximadamente aquela resolução da imagem que você está observando aí nas duas lentes. E quem, vamos dar um mérito aí à descoberta, quem descobriu foi Robert Hooke, um entusiasta, um cientista, um biólogo, que criou um microscópio muito rústico e conseguiu visualizar pela primeira vez uma célula, um tecido morto, por isso o nome de célula, porque significa espaço vazio, mas o mérito é dele, a descoberta dele, e manteve-se o nome célula para a unidade funcional. Mas não esqueçam, que a origem do nome da palavra significa que você está observando um pedacinho de tecido com pequenas estruturas chamadas de células, que são espaços vazios. E aí ficou o nome de célula para essa estrutura, que hoje a gente sabe que não é vazia, que existe uma complexidade enorme que foi descoberta a partir dessa ciência que foi criada dentro da biologia, a citologia. Então, vamos conhecer essas estruturas celulares, Temos aí uma imagem didaticamente criada para que você entenda melhor. É uma imagem de uma célula animal, Como eu falei para vocês, nós estamos utilizando aqui como parâmetro na nossa explicação os exemplos do corpo humano. Ao avançar da nossa explicação, na célula você pode observar essas estruturas, nós vamos ver cada uma delas, tá? Mas observem bem que ela tem uma estrutura levemente esférica, essa que é a característica de uma célula animal, tá? Ela é levemente esférica e, como você pode observar, ela não possui um espaço vazio, como o próprio nome da descoberta diz. Ela tem uma característica de ter uma complexidade e, lembrando a vocês que nós temos aí dois tipos de células quanto à organização, que são células procariontes e eucariontes. Essa que vocês estão visualizando aí, por informação, é uma célula eucarionte porque possui um núcleo bem definido, e todas essas organelas que nós vamos ver passo a passo cada uma. Vamos começar aí pela membrana plasmática. A membrana plasmática é todo esse envoltório que você pode visualizar na cor azul mais escuro, tá? Que está envolvendo toda a célula. E o que é a membrana plasmática? A membrana plasmática, para a gente conceituar aí, para vocês fixarem bem o conceito básico dela, é a camada que vai envolver a célula, como você observa aí na imagem, controlando o que entra e o que sai dessa célula.
Sua função principal, vamos dizer assim, que nós temos outras funções, mas coletamos essa aqui para passar para vocês como importante, é a de proteção e comunicação com o meio ambiente. Então, a membrana plasmática, ela possui uma estrutura muito complexa, que a gente vai entender um pouquinho aqui a partir de um modelo que foi proposto. Imagine que você pega essa célula, que ela já é extremamente pequena, observando ao microscópio, e aí tem a oportunidade de ampliar para observar melhor a membrana plasmática, e aí você vai entender que essa estrutura extremamente pequena, ainda é mais complexa do que essa imagem didática está sendo mostrada para vocês. Mas a gente vai entender direitinho por que essa complexidade, para que vocês entendam como o corpo da gente funciona. Lembrem-se, quando a gente fala de uma célula, de 2, de 3, de milhares de células, imagine se você olhando aí para o espelho, você está olhando para uma estrutura, o seu corpo formada por milhares de células. E quando o seu corpo não está funcionando bem, quer dizer que essas células não estão funcionando bem. Então, por isso a importância de você entender um pouquinho como é a estrutura e o funcionamento dela, apresentando aí essa estrutura complexa que é a membrana plasmática. Para a gente fixar melhor o conceito, repetindo aí, ela é a camada que envolve a célula, controlando o que entra e o que sai dela. E sua função, anotem bem, é de proteção e comunicação com o meio ambiente. Então, como vai funcionar esse processo da função e comunicação? Temos aí um modelo complexo porque visualmente ele é enxertado de informações, mas a gente vai detalhar ele aí, que é o modelo mosaico fluido, proposto pelo Singer e Nixon, recentemente, né? Olha aí, nós temos aí em 1972 a proposta desse modelo aí, onde vocês vão imaginar que foi feito um corte na célula, na membrana plasmática, e ampliou-se essa imagem, onde você está diante dela aqui, que é uma estrutura também didática, mas para mostrar para vocês um pouquinho dessa complexidade que eu falei para vocês. Nós temos proteínas, né, glicoproteínas, carboidratos, uma estrutura importantíssima que é a bicamada de fosfolipídios. Nós temos aqui essa estrutura, onde a parte de fora da estrutura ela está sendo representada por essas bolinhas, por essas esferas, que são justamente as cabeças de fosfolipídios. E na parte interna da membrana plasmática, nós temos aí essas perninhas, uma de encontro à outra, que são estruturas, como é que eu posso dizer, que não tem simpatia, que não tem uma atração por água, né? Elas repelem água. Dando uma característica bem peculiar para a membrana plasmática, dela ser formada por essa membrana de bicamada de fosfolipídios com característica anfipática. A parte superior e inferior dessa camada, elas têm afinidade com água e com, como é que eu posso dizer, moléculas solúveis na água. E a parte mais interna da membrana, ela não tem essa afinidade com água. Então, nós temos aí uma característica química importantíssima que vai fazer com que ocorra a questão da permeabilização do processo de seleção de entrada e saída de nutrientes, de moléculas grandes, moléculas pequenas, de íons, dentro e fora da célula. Voltando aí para a nossa estrutura complexa, nós temos aí também muitas proteínas que elas estão sendo coloridas artificialmente aí no nosso modelo de azul, para mostrar para vocês tamanhos e formatos diferentes. Essas proteínas elas vão funcionar como verdadeiros canais de entrada e saída dessas substâncias mais complexas ou mais simples. E temos na parte externa da célula, considerando que essa aqui é a parte externa, com fluido extracelular, pequenas estruturas que estão sendo mostradas aqui para vocês, que faz com que a gente entenda que parece uma ramificação. Sim, são estruturas moleculares que vão fazer o processo de identificação das moléculas
onde a célula vai reconhecer e levar essa molécula ou o componente para dentro da célula. E considerando aqui que essa parte aqui que vocês estão visualizando é a parte interna da célula, nós temos aqui um complexo reticulado, né, formado por estruturas de filamentos de citoesqueleto. Então, esse aí é o modelo mosaico fluido da membrana plasmática, o modelo mais aceito, né, para explicar melhor essa entrada e saída de substâncias de uma célula. Para que eu vou querer saber sobre essa estrutura, professora? Agora vamos para o exemplo prático. Quando você está com febre, que a febre é a consequência, por exemplo, da invasão de um micro-organismo, de um vírus, de uma bactéria, ocorre a alteração da temperatura. Isso aí é a febre, né? Você está elevando a temperatura do corpo. Por quê? Isso é um resultado metabólico, por exemplo, de ataque a esse micro-organismo, esse organismo invasor, e aí o corpo acelera o metabolismo num determinado local e aumenta a temperatura. Só que existem consequências com esse aumento de temperatura corporal. As células do corpo, as células que não são de ataque e defesa, mas são as células normais dos sistemas do nosso corpo, elas vão começar a parar de funcionar, porque elas só funcionam numa determinada temperatura. Ou seja, quando ocorre uma variação de temperatura, um aumento brusco, essa membrana que vocês viram do mosaico fluido, ela não vai funcionar da forma devida. Ou seja, ela pode impedir a entrada e saída de substâncias da célula, que são substâncias essenciais para o funcionamento dela. Com isso, imagine cada célula, uma unida à outra, formando um tecido, um órgão, e formando o seu corpo parando de funcionar, essas células. Dá aquela sensação de sonolência, né? O teu metabolismo está começando a desacelerar, é porque o teu corpo não está funcionando direito. O que vocês têm que entender é que o nosso corpo é formado por essas milhares de células, e quando elas não funcionam, né, o seu corpo não funciona. Então, vocês têm que ter esse conhecimento de que nós somos essa unidade complexa. Vamos continuar aí com a próxima estrutura. Nós temos o citoplasma. O citoplasma ele está sendo apontado aí com essa imagem aqui, onde ele está sendo demonstrado com esse líquido intersticial colorido com um azul mais fraquinho. Nele estão contidas estruturas pequenininhas chamadas organelas, e nós separamos aqui, uma explicação para que vocês entendam algumas dessas organelas que são componentes importantíssimos para o metabolismo. Voltando aí para a origem da palavra organela, já que estamos falando do citoplasma, elas lembram o quê? Lembram órgãos, né? A palavra organela lembra órgãos. Isso é para fazer uma analogia de que essas organelas, estruturas pequeniníssimas, elas vão possuir funções específicas importantes para a célula, assim como os órgãos são importantes para o corpo humano. Então, deu-se o nome de organelas, né, que é um diminutivo, para que a gente entenda que essas pequenas estruturas vão ter funções diferenciadas, e é isso que a gente vai entender um pouquinho. Para fixar melhor o conceito de citoplasma, ele é um espaço interno da célula, onde ficam as organelas, como a mitocôndria e o ribossomo, por exemplo. Função do citoplasma, local onde acontecem as atividades da célula, como produção de energia e construção de proteínas. Então, nós vamos conhecer um pouquinho aí algumas dessas organelas, a começar aqui pela mitocôndria. Então, as mitocôndrias, elas são organelas especiais com capacidade de se reproduzir, uma vez que contém moléculas de DNA. Isso aqui é uma coisa importantíssima, essa informação. Elas possuem moléculas de DNA circular própria, tal qual as bactérias. E tem uma teoria aí muito interessante que diz que a mitocôndria ela já foi um organismo externo, né, que ele foi aderido a células mais complexas dos seres multicelulares, né, mas ela trouxe consigo a informação do DNA próprio. Nós temos aí a sua função, que é a de realizar
a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais. Temos aí também o retículo endoplasmático. O que é essa estrutura, né? São organelas com membranas dobradas, similares a sacos achatados, né? São dois, o retículo endoplasmático liso e o rugoso. O liso não tem ribossomos associados, por isso é chamado de liso, e nós temos aí o rugoso, que vai ter ribossomos associados, eles que são estruturas pequenas esféricas, por isso o nome retículo endoplasmático rugoso. Para darmos continuidade aí, nós temos então o ribossomo, já que eu citei ele anteriormente, né? Os ribossomos, eles são organelas celulares não membranosas, presentes nas células procarióticas e eucarióticas, são responsáveis por sintetizar proteínas nas células. Então, eles têm um importante papel metabólico, porque proteína vai dar comandos para fazer a célula funcionar e assim fazer o nosso corpo funcionar. Temos aí o complexo de Golgi, também chamado de Golgiense. Não está errado um nome ou outro, você vai encontrar aí no seu livro, no seu material, que é composto de discos achatados, empilhados, formando bolsas membranosas. Suas funções são modificar e armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Temos também aí os lisossomos, que são envolvidos apenas por uma bicamada lipídica, né, muito simples essa organela, e no seu interior há enzimas digestivas. Nesse caso aí a sua função é de digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos como o DNA e o RNA. Temos aí mais uma estrutura, que são os centríolos. Os centríolos são organelas com estrutura cilíndrica encontrados nas células eucarióticas. Eles participam da divisão celular pela capacidade de duplicação quando ocorre a mitose e a meiose. Mitose e meiose são metabolismos complexos de divisão celular. Um deles está relacionado com o crescimento e desenvolvimento do indivíduo e o outro está relacionado com a produção de gametas, tanto masculino como feminino. Então, eles migram os centríolos para os polos das células após a duplicação. E eles podem ser mais evidenciados no processo dessas divisões celulares, ou seja, é mais fácil visualizar os centríolos quando você está estudando o processo da divisão, tanto a mitose quanto a meiose. Então, separamos aí, essas organelas não são só elas que existem nas células, mas elas têm função importantíssimas para que vocês entendam um pouquinho do funcionamento das células dos seres vivos. Dando continuidade, aí nós temos, por último, a nossa última estrutura a ser vista aqui na nossa aula, que é o núcleo. O núcleo ele está sendo representado na nossa imagem didática como essa estrutura aqui mais interna da célula, né, que está colorida em rosa claro, e mais no centro dela o nucleolo. Então o núcleo ele é todo esse espaço aqui, tá? Que fica mais ao centro da célula. Núcleo, nucleolo. Observem que ele está numa posição onde temos aqui o retículo endoplasmático liso, o rugoso, que são estruturas que vão fazer parte, como eu falei para vocês, da síntese de proteínas, e isso não está à toa aqui na nossa imagem. É porque o núcleo ele também vai possuir uma função importantíssima dentro desse processo metabólico das proteínas. E para que a gente entenda melhor, para a gente fixar melhor esse conceito, vamos aí visualizar o conceito do núcleo. Ele é, fazendo uma analogia, a sala de controle da célula, onde está o material genético, né, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, aliás, essa aí a sigla, né, que está sendo representada, o material genético. Sua função é controlar as atividades da célula, como
o crescimento e a reprodução dessa célula através dos processos de mitose e meiose citados anteriormente. Então, voltando aí para a nossa imagem, quero que vocês observem bem. Vimos aí a membrana plasmática, onde nós temos o envoltório da célula todinho, com aquela estrutura complexa, onde ela vai fazer o processo de seleção de entrada e saída da substância. Uma vez que as substâncias, as moléculas entram, elas vão fazer parte do processo metabólico, onde cada estrutura dessa aqui que foi citada para vocês, vão atuar de forma diferente nesse processo metabólico, fazendo a célula funcionar. Como eu falei para vocês, essa estrutura mais interna aqui é o núcleo, contendo o nucleolo. A gente vai já detalhar um pouquinho aqui as informações sobre essa estrutura. E quando se faz a observação que o material genético está mantido aqui dentro, e ele é como é que eu posso dizer? A sala de controle da célula, como a gente falou aqui anteriormente, é porque ele vai gerar os comandos, todos os comandos de tudo que acontece dentro da célula, de todo o metabolismo. Como o DNA ele é uma molécula extremamente grande, ele vai precisar da ajuda de moléculas menores, porque ele não vai conseguir comandar de longe, de dentro da célula, na verdade, caminhando, né, migrando, né, como se fosse um líder atuando dentro de uma unidade de fabricação, por exemplo. Mas ele vai ficar ali parado e vai gerar os comandos para estruturas menores, que são os RNAs, onde eles vão levar essas informações atravessando o núcleo até o citoplasma e aí fazendo tudo funcionar dentro dessa célula. Então, para que você entenda melhor a estrutura do núcleo, eu trago para vocês uma tabelinha, né? Na primeira coluna, onde tem organelas, temos o núcleo e o nucleolo. O núcleo, para a gente fixar melhor, é a função de armazenamento do DNA e controle das atividades celulares. E o nucleolo, que está mais ao centro do núcleo, é onde vai ocorrer a produção de ribossomos. Para a gente contextualizar melhor nosso entendimento sobre célula, eu quero que vocês prestem bastante atenção aí para o nosso VT, com informações importantíssimas dos seres vivos. No coração da vida, uma maravilha se desenrola, a célula. Cada estrutura, cada processo, um balé de complexidade e beleza. A partir da menor célula, surge toda a diversidade do mundo natural. Cada organela, cada molécula, uma sinfonia de harmonia que sustenta a vida. E ao explorar esses mistérios, não apenas expandimos nosso conhecimento, mas também descobrimos uma profunda conexão com o tecido da existência. O estudo da célula, uma celebração da vida em sua forma mais íntima e majestosa. Juntos, desvendando os segredos da vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico emocionada de ver essa produção mostrando aí para a gente o quanto é diverso o universo dos seres vivos, né? Nós temos aí a representação da fauna, da flora, de micro-organismos. Tudo isso que você conseguiu visualizar aí na sua telinha é formado por células. Então, estudar as células dentro da linha de pesquisa da biologia, que é a citologia, é entender o ser vivo, de dentro para fora, dentro do seu metabolismo, da sua fisiologia, e assim compreender como funciona essa interação do ser vivo com o meio ambiente, uma vez que nós somos influenciados também pelo meio onde nós vivemos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula aí, da nossa aula de citologia, né, maravilhosa, e até a próxima.